John Stewart é um dos Lanternas Verdes mais icônicos do universo DC e um dos personagens mais influentes da história dos quadrinhos. Ao longo dos anos, ele passou de um arquiteto e ex-fuzileiro naval a um dos mais respeitados membros da tropa dos Lanternas Verdes, assumindo o papel de liderança e protagonizando algumas das histórias mais impactantes da DC. Com uma personalidade forte, senso de justiça inabalável e um comprometimento absoluto com a proteção do universo, John Stewart se tornou um símbolo de responsabilidade e redenção. John Stewart foi criado por Dennis O'Neil e Neil Adams, estreando nos quadrinhos em Lanterna Verde 87, 1971. Ele surgiu em um período de mudanças sociais significativas nos Estados Unidos, com a luta pelos direitos civis em pleno andamento. A inclusão de um Lanterna Verde negro foi uma resposta da DC Comics à necessidade de mais diversidade e representatividade nos quadrinhos. Diferente dos Lanternas anteriores, John não era apenas um herói intergaláctico. Ele era um homem comum, um arquiteto talentoso e ex-militar que carregava consigo um forte senso de dever e justiça. Antes de receber seu anel de poder, John Stewart teve uma vida marcada por desafios e aprendizados. Ele cresceu em Detroit, em uma vizinhança difícil, o que moldou sua personalidade forte e determinada. Serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde aprendeu táticas de combate e disciplina militar. Após deixar o exército, estudou e se tornou um arquiteto de destaque, provando sua inteligência e criatividade. Mesmo sem poderes, John já demonstrava ser alguém extremamente focado, resiliente e inteligente. A escolha de John Stewart para integrar a tropa dos Lanternas Verdes ocorreu quando Guy Gardner, o substituto imediato de Hal Jordan, ficou incapacitado por causa de um acidente. Os Guardiões do Universo precisavam de um novo candidato, e Hal Jordan foi encarregado de encontrar alguém digno do anel. Hal inicialmente duvidou da escolha de John, achando-o teimoso e difícil de controlar. No entanto, os Guardiões confiaram no potencial de John e o treinaram para ser um Lanterna Verde. Com o tempo, John provou que era tão competente e poderoso quanto qualquer outro Lanterna, conquistando respeito e reconhecimento. No início, Hal Jordan e John Stewart não se davam bem. John era mais independente e questionador, enquanto Hal acreditava que um Lanterna Verde deveria seguir ordens sem pensar duas vezes. No entanto, a postura estratégica e visão diferenciada de John começaram a fazer a diferença nas missões. Ele rapidamente provou seu valor ao derrotar vilões e proteger planetas inteiros com soluções inovadoras. Com o tempo, Hal passou a respeitar John e os dois desenvolveram uma relação de parceria e admiração mútua. Uma das histórias mais marcantes da trajetória de John Stewart ocorreu em Cosmic Odyssey, 1988, escrita por Jim Starlin. Durante uma missão, John recebeu a responsabilidade de impedir a destruição do planeta Shang-Chi. Mas, a sua arrogância e excesso de confiança o levaram a subestimar a ameaça. Ele falhou, e o planeta inteiro foi destruído, matando bilhões de seres vivos. Essa tragédia marcou John profundamente, mergulhando-o em um período de culpa e autodestruição. Ele se afastou da tropa dos Lanternas Verdes, acreditando que não era digno do anel. No entanto, ao longo do tempo, encontrou redenção ao voltar para a batalha e provar que poderia ser um herói novamente. Essa história reforçou que John não era apenas um super-herói, ele era um homem complexo, com falhas e traumas reais, tornando-o ainda mais humano e cativante. Com o passar dos anos, John Stewart se tornou um dos membros mais respeitados da tropa dos Lanternas Verdes. Ele assumiu o papel de líder em diversas ocasiões, guiando seus companheiros em batalhas intergalácticas. Demonstrou um controle absoluto de sua força de vontade, criando algumas das construções mais complexas já vistas com o anel. Sua experiência militar e disciplina tática fizeram dele um dos mais habilidosos estrategistas da DC Comics. Eventualmente, John deixou de ser apenas mais um Lanterna Verde e se tornou um dos rostos principais da tropa, sendo visto como um dos protetores definitivos do universo. Algumas das habilidades e poderes de John Stewart são: vontade inquebrantável. O Anel dos Lanternas Verdes funciona com base na força de vontade, e John possui uma das mais poderosas da tropa. Mesmo em situações de extremo perigo, ele mantém o foco e nunca cede ao medo. Construções extremamente detalhadas. Como arquiteto, John tem um conhecimento profundo de estruturas e design, permitindo-lhe criar construções complexas e detalhadas com o anel. Diferente de outros lanternas que fazem formas genéricas, John constrói máquinas funcionais, armas e estratégias defensivas altamente eficazes. Treinamento militar e combate corpo a corpo. Seu passado no Corpo de Fuzileiros Navais lhe deu habilidades de combate excepcionais. Ele é um dos Lanternas Verdes mais perigosos mesmo sem o anel, devido à sua experiência com armas e táticas militares. Liderança e estratégia. John já comandou inúmeras missões,
tanto na tropa dos Lanternas Verdes quanto na Liga da Justiça. Ele é respeitado por sua inteligência tática e capacidade de tomar decisões difíceis em momentos críticos. John Stewart ganhou ainda mais popularidade ao se tornar o Lanterna Verde principal na animação Liga da Justiça, de 2001 a 2006. Ele se destacou como um dos líderes do grupo, ao lado de Batman e Superman. Sua relação com Mulher Gavião se tornou um dos romances mais icônicos das animações da DC. Essa versão do personagem ajudou a torná-lo o Lanterna Verde favorito de muitos fãs, especialmente aqueles que cresceram assistindo a série. John Stewart não é apenas um herói, ele é um símbolo de resiliência, inteligência e liderança. Ele provou que um Lanterna Verde não precisa ser apenas um guerreiro, mas também um arquiteto do universo, alguém que usa sua mente tanto quanto usa sua força. Com histórias marcantes, batalhas épicas e um profundo senso de justiça, John Stewart se consolidou como um dos maiores Lanternas Verdes de todos os tempos e uma figura icônica da DC Comics. Comente qual outra história completa você quer no canal e inscreva-se.